Bom dia, pessoal. Queria agradecer primeiramente, ao PHP com Rapadura, a Estácio, por estar prestigiando, por estar dando essa oportunidade de eu trazer aqui, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, certo? E a gente vai trazer aqui um overview sobre o Laravel, os primeiros passos. É claro que tem muito mais do que eu vou falar aqui, não é só o que eu vou falar, é um introdutório, obviamente, porque o Laravel é um universo muito grande, mas eu quero trazer para vocês aqui uma abordagem que já dá para você iniciar, entender um pouco da dinâmica, tá? Não, tô passando não. Então, pronto. Primeiramente, eu quero me apresentar. Acredito que a galera aqui não me conhece, né? Sou desenvolvedor back-end júnior há mais ou menos 2 anos, certo? Sou apaixonado por PHP, sempre trabalhei com PHP e por livros também, sou um amante de livros. Já desenvolvi várias aplicações dentro de um cartório que eu comecei a trabalhar lá, que nem era com programação, mas aí acabou que eu comecei a desenvolver algumas aplicações para o uso interno do cartório, para controle de pedidos, esse tipo de coisa. Inicialmente eu usava até o PHP puro mesmo, mas depois eu conheci o Laravel e fui desenvolvendo algumas aplicações com ele. E eu fui vendo como que melhora a dinâmica do desenvolvimento, como que você ganha muita versatilidade com o Laravel, você ganha tempo porque ele já te agiliza algumas coisas, ele tem algumas ferramentas já pré-prontas, tem autenticação, autorização, vou falar um pouco sobre cada uma dessas coisas aqui. Tá? Hoje eu trabalho numa software house, entrei recentemente nessa software house, que a gente desenvolve softwares tanto com PHP como também com Node.js. A gente tem trabalhado hoje com um projeto em Node.js e também em paralelo com o PHP, com Laravel, com essa framework, certo? E o mais importante, essa é a minha primeira palestra, tá? Então, dê um desconto no meu nervosismo e tal. E também acaba sendo incentivo para você que às vezes tem medo, receio aí de palestrar, de trazer o seu conhecimento. Basta que você vir, né? Acho que você tem que tomar atitude de vir, de participar, para fazer o networking, para conhecer pessoas, para trocar experiências, aprender, ensinar um pouco do que você sabe. Eu acho que é uma maneira muito boa de você estudar mais, porque acho que nada incentiva você mais a estudar do que você estar trazendo conhecimento. Você se cobra mais até do que quando você faz para si mesmo, né? Porque você tem mais medo de errar, mais medo de dar informação errada, então você acaba até estudando mais e se preocupando mais com o conteúdo que você vai trazer, certo? Pronto, eu vou falar aqui o que a gente vai abordar, tá, rapidamente. Primeiro eu vou falar um pouco sobre criação e a configuração de um projeto do Laravel, tá? Existem algumas maneiras de criar o projeto, eu vou trazer para vocês algumas. Como é que você configura o arquivo de environment, né? O .env, que você tem de parâmetro lá dentro. Falar sobre o projeto prático que eu desenvolvi, um side project, que no final vou trazer para vocês também o acesso a ele no repositório do GitHub, para que vocês conheçam ele melhor. Então vou trazer alguns trechos de código dele. Não tem como eu trazer tudo, porque é bem complexo, mas pelo menos alguns trechos vocês vão começar a entender como é que ele funciona, tá? Falar sobre o skeleton do Laravel, né? A estrutura padrão dele, o que você pode incluir, como é que funciona a estrutura de pastas, para que você entenda como é que é o funcionamento do Laravel. Vou falar sobre a diferença de rotas web e API dentro do Laravel, dar exemplos de rotas, como é que elas funcionam, alguns parâmetros de rotas dentro do Laravel. Falar sobre a autenticação e autorização dentro dele. Depois a gente vai trazer também algumas bibliotecas interessantes do próprio Laravel, né? Que ele já vem, que você consegue instalar, que é do Laravel mesmo. Eles mesmos desenvolvem, que conseguem agilizar muito a tua vida em alguns processos. E depois vou trazer umas dicas de onde você pode estudar mais sobre a framework, beleza? Passa aí. Pronto. Mas antes de começar a falar sobre código mesmo, eu quero trazer aqui alguns conceitos importantes que vão nortear a gente, tá? O Laravel é um framework que trabalha com padrão de desenvolvimento MVC, certo? Model, View e Controller. Se tem alguém que não conhece esse padrão, eu vou dar uma explicação rápida daqui a pouco sobre como é que é a estruturação de um projeto com o padrão MVC de desenvolvimento, certo? Ele utiliza migrations, factors e seeders para você criar e atualizar a estrutura do seu banco de dados. E vou mostrar para vocês como isso é muito útil, principalmente quando você vai fazer update do banco de dados em produção, certo? Vai tornar a tua vida muito mais prática e vai gerar uma segurança para o teu banco de dados, até um certo versionamento, certo? Você vai conseguir fazer aí um versionamento do teu banco de dados, fazer atualizações, desfazer mudanças na estrutura de uma forma muito mais prática, certo? E também ele utiliza para manipulação, para o CRUD,
você utiliza o Eloquent ORM, tá? O ORM é Object Relational Model. Eu também vou já explicar mais ou menos para que ele serve e como que ele torna a tua vida na manipulação do banco de dados muito mais prática, tá? Ele vai facilitar a tua vida. Passar. Pronto. Primeira coisa, tá? Básico, a gente vai criar um projeto, certo? Primeiramente, você precisa ter o Composer instalado, né? Que é o gerenciador de pacotes do PHP. Certo? E aí você tem, eu trouxe aqui as 3 opções que estão na documentação do Laravel e elas têm uma leve diferença, certo? A primeira opção, basicamente você vai usar Composer Create Project, Laravel/Laravel, né, que é o pacote padrão, e o nome do projeto. Se você já estiver na pasta que você quer inserir o projeto, basta você trocar o nome do projeto por ponto, que ele já vai fazer o download dos arquivos na própria pasta, certo? A segunda opção é semelhante à primeira, mas basicamente você vai criar um alias para esse comando, né? Você vai colocar um instalador, vai instalar globalmente o instalador do Laravel, e aí, basicamente, nas próximas vezes que você for fazer, basta você usar Laravel new e o nome da aplicação para que você possa criar a pasta. Fica mais prático, né? Se você for trabalhar recorrentemente com Laravel, usar esse segundo comando aqui, essa segunda opção. A terceira opção já é você utilizando o Docker, certo? Porque o Laravel ele tem uma biblioteca específica para que você gerencie containers Docker. Então, você vai baixar o projeto padrão usando o curl, né? Vai executar, abrir a pasta e rodar o .vendor bin sail app. O sail é exatamente essa biblioteca. Então, quando você der esse comando, ele já vai iniciar a tua máquina, né, teu container, e já vai rodar a tua aplicação em Docker. Né? Isso é muito bom porque você vai já ter uma prática de como que você vai fazer em produção. Porque geralmente quando a gente usa ele em uma nuvem, uma cloud, né, como a AWS, Azure, a gente geralmente vai usar Docker para rodar ele, certo? Pronto. Uma coisa importante, após você criar o seu projeto, é você criar arquivos, certo? E o Laravel tem um comando, que é o artisan, que é exatamente para que você crie os arquivos de uma maneira mais rápida, certo? Porque para que você não precise ficar criando a estrutura e se lembrando onde é que você tem que colocar, em qual diretório, ele tem o comando PHP artisan make. E aí você dá make, 2 pontos, escolhe o tipo, aí tem controller, model, migration, CIDR, enfim, existe uma infinidade de tipos de arquivos. O nome e um argumento. Esse argumento você pode colocar, por exemplo, você pode colocar make model, certo? Você criar um model, o nome do teu model, sei lá, user, e colocar como argumento controller, outros tipos de arquivos, porque ele vai já criar para você o model e a partir do model ele já vai criar os outros arquivos também, para que você ganhe produtividade. Você vai criar com um único comando vários arquivos e depois você vai trabalhando nesses arquivos, manipulando eles, mudando e configurando o que você precisa, certo? Pronto. Primeira coisa que a gente precisa saber quando nós criamos um projeto é sobre as variáveis de ambiente do Laravel, tá? O arquivo .env que ele já cria. Eu trouxe aqui 3 blocos de informações que tem dentro do env já por padrão, certo? O primeiro bloco é sobre informações do próprio app, né? Então tem um name, tem um environment, que aqui quando você colocar em produção você vai mudar para production, né? Mas quando você está trabalhando localmente você muda para local. Essa aqui que o próprio Laravel já gera, certo? O app debug, que também é muito importante você se atentar para quando você for jogar em produção você desativar isso daqui, porque senão quando der um erro vai mostrar informações do seu próprio sistema, então não faz sentido, certo? E a app URL, que aqui eu coloquei uma URL porque eu tinha colocado ele para rodar como se fosse dentro do champ, certo? Mas geralmente quando você vai testar, existe o comando para você rodar para teste, certo? Pode passar. O segundo bloco é já o bloco de configuração ou conexão com o banco de dados, certo? Então ele já vem no seu próprio environment a conexão com o banco de dados, porque ele já vem com um arquivo de configuração com essa conexão, então você só basta mudar os parâmetros, você diz qual o SGBD que você vai usar, né? MySQL, PostgreSQL, você define, o IP do host do banco de dados, a porta que você vai usar, o nome do banco de dados, username e a senha, certo? Tem também, o Laravel já vem com ele embutido um mailer, certo? Um sistema de e-mail. Então você já consegue configurar aqui também a estruturação do que para você se conectar com o e-mail, né? Você vai escolher a maneira que você vai se conectar, geralmente é SMTP, o host, né? A porta que você vai usar, que aí vai depender se você vai usar criptografia, TLS, SSL, você tem que ver aí na documentação do seu provedor de e-mail, o username, a senha, a encriptação que você vai usar, qual e-mail que vai no from, né? E qual o nome que vai no from. Então, você percebe aqui que ele já até pega a própria variável de ambiente, app name, que a gente definiu lá no começo, certo? Pronto. Além do próprio env, que é geralmente o único lugar que você vai mexer, o Laravel tem 15 arquivos de configuração, certo? Eu trouxe aqui os principais, que é o out,
o hashing e o session. O out é onde você define qual a maneira de autenticação que ele vai usar, tanto na web como nas rotas API, certo? Você pode, por exemplo, instalar o JWT e configurar no out.php que você quer usar o JWT para autenticar via API. Mas ele já vem com o próprio Session para autenticação web e vem também com o Sanctum para autenticação API, mas você pode mudar. Você pode mudar também o hashing, que é basicamente você definir qual o algoritmo de hashing de senha que você vai utilizar. Por padrão, o Laravel usa o bcrypt, certo? E você configura também os parâmetros do bcrypt nesse arquivo hashing.php, certo? Que fica na pasta config. E também tem um session que você define o tempo da sessão, quanto tempo que vai durar a sua sessão de usuário, né? Quando a pessoa logar, quanto tempo que vai demorar para ela deslogar, enfim. E tem mais 2 arquivos. Dificilmente você vai precisar mexer nesses arquivos, certo? Porque já vem com uma estrutura já pré-configurada. É bem raro que você precise mexer nele, perfeito? Pode passar. Pronto. E aí eu vou trazer para vocês uma análise, assim, relativamente superficial, porque não temos tanto tempo, mas desse projeto Personodes, que é uma aplicação simples de anotações. Ela é toda unificada, eu fiz o front e o back dentro do próprio Laravel mesmo, eu não utilizei nenhuma ferramenta, não fiz ele como API, né? Ficou tudo junto, usei as rotas web. Pode passar. Pronto. E aqui eu trouxe mais uma estruturação de arquivos. Ficou um pouco pequeno, mas basicamente eu quis comparar para vocês a estrutura do meu aplicação com a estrutura padrão do Laravel, certo? Você vê aqui que você tem a pasta app, em que você vai ter os principais arquivos, certo? Você vai ter a pasta de models, você vai ter a pasta HTTP, que aqui dentro vai vir os controllers e alguns outros parâmetros. A pasta config, que é a que eu acabei de falar, os arquivos de configuração. O database, que vai ser os migrations, factors e seeders, que é para você fazer a manipulação da estrutura do seu banco de dados. A pasta public, que são os arquivos públicos, que você quiser colocar arquivos no seu site publicamente. Os resources, que é onde geralmente vão ficar o seu HTML, o seu CSS, as suas views, né? Porque você não vai trabalhar com HTML puro, você trabalha com views, e você chama essas views nas rotas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aí tem a pasta de rotas, em que você tem o arquivo de rotas web e o arquivo de rotas API, que eu também vou já explicar como é que eles funcionam. Você tem o storage, que é onde você vai armazenar os arquivos que são feitos upload. Se você definir isso como regra de negócio, né, os arquivos não vão ficar como blob no teu banco de dados, mas vão ficar armazenados dentro do teu próprio estrutura de pastas mesmo. Você geralmente usa a pasta storage. O testes, que é uma pasta que o Laravel já cria para testes unitários, e aí você pode criar os seus testes unitários. Eu não vou trazer esse assunto hoje, né, porque é um assunto um pouco mais complexo, mas posso até trazer em outra palestra. E o vendor, que é basicamente a pasta de bibliotecas, né, geralmente você não vai mexer nela. E esses outros arquivos, o env, que é o que eu acabei de falar também, e os outros, geralmente, você não vai precisar mexer neles, porque eles são arquivos padrão em que você vai definir quais são as bibliotecas, né? Geralmente, a gente não vai mexer nesses arquivos JSON. Continuando, agora vamos falar sobre, de fato, o model, view e controller, né? A definição deles, certo? Quando você tem um software que você desenvolve nesse padrão de desenvolvimento, você separa toda a sua estrutura de todo o seu sistema nessas 3 partes: o model, o view e o controller, certo? O model vai te trazer a camada de dados e lógica de negócio, da aplicação, então você vai definir quais são as regras de negócio dentro do model, a conexão com o banco de dados, as manipulações no teu banco de dados vão ser feitas dentro do model. Aqui no Laravel, por conta do Eloquent, pode ser que você não coloque nenhuma função dentro do model, né? Você não chame nenhuma função para fazer nenhuma manipulação, porque com o Eloquent você consegue fazer isso direto no controller. E aí no model você vai definir apenas o nome da tabela, quais são os campos que o usuário pode preencher. Tem algumas variáveis protected que você define no model, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, certo? A view basicamente são a camada de apresentação, certo? São as telas da tua aplicação, são os arquivos que vai para o usuário final, front-end. E também, entra na view também, dentro do Laravel, os templates de e-mail, certo? Você pode criar uma pasta só de templates de e-mail e fazer um listener para escutar algum evento, e quando aquele evento acontecer, você envia o e-mail de acordo com o template. Isso também é considerado view dentro do Laravel. E o controller é basicamente o meio de campo, né? O controller é o que pega os dados da view e manda para o model, pega os dados do model, manda para a view, ele faz esse meio de campo no padrão MVC, certo? Agora eu vou trazer para vocês, eu não sei se dá para ver muito bem, mas eu vou falar, uma estrutura padrão de um model, certo? Basicamente, ele vai chamar aqui, usar as bibliotecas padrão de model do Laravel. Aí ele vai criar a classe, no caso aqui é nodes, certo?
vai pegar, herdar características da classe model, né? Vai ter essa classe aqui, useFactor, isso aqui é padrão. Quando você cria o model usando o PHP Artisan Make, que eu mostrei para vocês, ele já cria essa estrutura. E aí você vai definir uma variável protect chamada table, que você vai dizer qual o nome da tabela. Porém, o Laravel, quando você coloca aqui, você vê que o nome da tabela é o mesmo nome do model. Quando você faz isso, o Laravel consegue entender que você está se tratando dessa tabela já. Então, essa variável aqui não é obrigatória. Mas eu gosto de colocar, porque se você mudar um pouco o nome da tabela para o nome do model, vai gerar erro de conexão e você pode ficar confuso. Então, eu geralmente gosto de deixar claro qual é a tabela. E aqui tem uma outra variável chamada fillable, tá? Que é basicamente os campos que você vai permitir que o seu usuário preencha. Por exemplo, essa tabela eu vou permitir que o usuário preencha o user ID, que vai ser o ID do usuário autenticado, o título, o text, a cor da nota e o background color da nota. Por exemplo, eu não coloquei aqui created AT e updated AT, que são timestamps que são atualizados automaticamente, porque o usuário não vai poder manipular esses dados. Essa variável fillable é muito importante, porque se você não colocá-la, se você criar um formulário para inserir dados nesse modo, nessa tabela, se você não criar essa variável, ele não consegue inserir, porque ele entende que nada pode ser colocado nesse modo, certo? Então, essa variável é essencial para o funcionamento do teu sistema. Aqui, uma outra coisa que o model traz para tornar a tua vida mais prática é você declarar o relacionamento em uma função, certo? Aqui eu já estou... Esse model anterior é o model de Node, certo? E esse trecho, essa funçãozinha que eu criei, já é dentro do model de usuário, certo? Eu criei essa função para quê? Para declarar que o usuário tem várias notas, certo? Porque existe um relacionamento de N para 1 aí. Um usuário pode ter várias notas, certo? E uma nota pode estar relacionada a um usuário. Então, eu criei a função nodes. Vocês vão entender daqui a pouco como é que ela vai funcionar na prática, certo? Dentro do Eloquent. E eu simplesmente disse que a classe que eu estou trabalhando contém muitas notas, né? A classe usuários, o model usuário contém várias notas, certo? Hasmany. Aí esses nomes aqui, hasmany, tem belong, does, enfim, tem várias nomenclaturas que você vai conseguir encontrar isso daqui dentro da documentação do Laravel. São várias nomenclaturas para você definir qual tipo de relacionamento que existe, certo? Aqui eu trouxe um exemplo de controller, certo? Basicamente, eu tenho uma função, a função create, dentro do controller de notas. E aqui, basicamente, eu uso uma variável para validar. Então, você consegue já fazer a validação dentro do próprio Laravel, certo? Aqui eu defino quais são os campos que eu quero e quais os parâmetros. Por exemplo, o title ele é required e ele precisa ser uma string. O text da mesma forma, certo? E aqui eu retorno uma mensagem de erro. Eu coloquei a variável mensagem dentro da validator e eu retorno essa mensagem caso a pessoa não tenha preenchido algum atributo. E aqui, basicamente, eu faço uma condicional, verifico se a validação falhou. Se a validação falhou, eu retorno a minha página com o erro, certo? E os erros são os erros que estão aqui dentro das mensagens. Eu volto para a página anterior e lá no meu view eu consigo usar uma tag error para exibir os erros que foram retornados. E aqui, caso funcione, eu crio uma variável input, que vai pegar esse request que eu recebi, a variável request que eu recebi como parâmetro, e vai fazer a validação dela. E aí, basicamente, eu vou chamar aqui aquela função que eu falei para vocês, certo? Ele vai criar uma variável note, que é a nota que está sendo criada, vai pegar o model out, que é o usuário autenticado, e user, que ele vai pegar a ID desse usuário, usar a função notes, que aí ele vai relacionar o usuário com a nota que está sendo criada, chama a função create, que é para criar o registro, e input. Como eu já estou com todos os parâmetros do banco de dados aqui, eu não preciso declarar um a um aqui, certo? A variável input, ele vai quebrar essa variável e vai entender que os nomes que estão aqui também estão no banco de dados e já vai fazer a criação. E, por fim, eu faço aqui um return redirect para que eu volte para uma outra view, ou para uma outra rota, desculpa. Que eu nomeei essa rota de nodes, que é a rota que mostra todas as anotações. E eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem colocar esses nomes aqui dentro da rota para que você não precise chamar a rota com um texto enorme, tá? Não vou falar da view exatamente, porque a view é basicamente um HTML. Então, e muitas vezes a view não vai estar no Laravel, né? Geralmente, a gente trabalha com o back-end separado do front-end. Nessa aplicação em específico, eu fiz tudo junto, mas geralmente no mercado a gente vai trabalhar separado, né? O back-end fica numa aplicação e o front-end fica em outra aplicação, certo? Agora, eu quero falar com vocês sobre as migrations, sobre as factors e as seeders, que é para você manipular a estrutura do banco de dados. A migration, ela define a estrutura de cada tabela. Então, para cada tabela, você vai criar uma migration. E para cada mudança em uma tabela, você também cria uma migration. Por exemplo, eu tenho a tabela nodes. A tabela nodes tem o title e tem o text, né, que é o texto da anotação. Se
Se eu, por um acaso, quiser criar uma categoria para a tabela, vou ter que colocar um novo campo, categoria ID, por exemplo. Eu não vou trabalhar na mesma migration que eu usei para criar a tabela. Vou criar uma nova migration, que vai ser uma migration apenas para inserir aquele campo naquela tabela, certo? Tem a Factory, que é uma fábrica de dados fictícios. Dentro do Laravel, a gente já tem uma biblioteca chamada FakePHP, que é basicamente para que você preencha, popule os seus dados com dados fictícios, a quantidade que você desejar e precisar, para que você já consiga ver como é que vai ficar de uma forma mais realista. E a CIDA basicamente vai executar as factories na quantidade que você definir, certo? Eu vou mostrar os exemplos para ficar um pouco mais claro para vocês. Pronto. A migration, basicamente, ela tem sempre... Você vai criar o arquivo lá, make migration, e geralmente o nome da migration a gente utiliza como se eu estivesse dando uma ordem para ser criado. Por exemplo, eu vou criar a tabela notas, eu coloco create, underline notes, underline table. E aí, quando eu faço essa estruturação, ele já traz essas duas funções, a função app e a função down. A função app é para quando eu executar a migration, e a função down é para se, por acaso, eu desfizer a migration que eu acabei de fazer. Então, ele já traz aqui a criação de uma tabela, e aí, como eu coloquei no nome create notes table, ele já entende que a tabela que eu quero criar se chama notes, já traz aqui, certo? Aí ele cria essa função padrão, e aí você consegue colocar os seus campos. Você coloca table e chama o nome, o campo que você deseja criar. Por exemplo, você coloca aqui ID, quando você coloca ID, ele já entende que você quer criar uma tabela que é chave primária e autoincremento, então você não precisa declarar isso aqui. Aí eu crio uma outra que vai ser o campo de relacionamento com o usuário, né? Um Signed Big Integer, que é o tipo que está lá na tabela de usuários, e user ID. Aí no próximo linha eu já chamo aqui e crio o relacionamento. Então a maneira de criar relacionamento aqui dentro é basicamente, você coloca foreign, coloca o nome da tabela, segundo parâmetro, references, aí você diz qual o campo da tabela e user que você vai se relacionar e qual a tabela que você está se relacionando, aqui no on, né? Tabela e user. Então você coloca qual o nome do campo aqui, o campo que está lá na outra tabela e o nome da outra tabela que você quer se relacionar. E aqui basicamente eu posso colocar string, title e text mesmo, o nome do campo, certo? Aí você pode colocar aqui uma vírgula e colocar como segundo parâmetro o tamanho do teu campo. Um outro parâmetro que você já vai ter aqui dentro é o timestamps, certo? Quando você coloca timestamps, o Laravel já entende que você quer criar o created.at e o updated.at, que são campos para que você verifique, quando for criado o created.at, ele é atualizado, e toda vez que o teu registro é atualizado, o próprio banco já atualiza o campo updated.at para que você tenha a data e hora de quando for atualizado. Então, só entrar nesse padrão. E aqui o down, basicamente, é quando você dá um comando de desfazer o que você fez. Às vezes você cria uma tabela, você criou várias tabelas, aí você faz uma segunda migration para criar uma outra tabela e você precisa desfazer aquilo, você não quer mais aquilo. E aí você coloca o comando. Aqui, no caso, é o esquema drop if exists, que basicamente ele vai apagar a tabela nodes. Então, se eu fizer executar a migration, ele vai executar isso daqui, e se eu desfizer a migration, basicamente ele vai excluir a tabela que eu acabei de criar. Aqui na Factory, basicamente, você cria uma Factory para cada tabela, certo? E aí, quando você cria a Factory, ele chama essa estrutura aqui. E aí, basicamente, o que é que você vai trazer? Você vai colocar os campos que você tem, da tabela, e você vai dizer qual tipo de dado que você quer preencher. Por exemplo, aqui eu tenho o user ID, e eu coloco o faker PHP, se chama a função fake, e digo o tipo aqui que eu vou trazer. Por exemplo, eu vou usar um handle digit not null, que é basicamente o número de 1 até 9, porque eu vou criar 9 usuários, então eu vou colocar um número de 1 até 9 no user ID para que ele se relacione com os usuários e não dê erro. No title, basicamente, eu vou chamar um text, e no text também um text aleatório, um lorem y. Só que o fake PHP ele já te traz um de anotação, mas, por exemplo, no usuário, você pode colocar chamar aqui um name, first name, um nome de pessoa, de homem, um nome de mulher, endereço, enfim, tem vários tipos de dados que você pode popular o teu banco de dados, e aí você pode olhar no documento certo, para que você possa popular o teu banco de dados com a quantidade de dados que você desejar e conseguir já ver como é que fica o funcionamento da aplicação sem precisar ficar criando registro manualmente. E basicamente a CIDR geralmente é um arquivo só, ela já vem como database CIDR dentro do Laravel, e essa estrutura aqui já vem por padrão. E basicamente você chama o modo que você quer executar a Factory, chama Factory, coloco como parâmetro a quantidade de registros, aqui eu coloquei 9, create. Então ele vai executar a Factory anterior aqui, executar essa Factory 9 vezes, certo? Assim, tanto em usuário como em nodes. Ele vai executar essa estrutura aqui
9 vezes e vai criar 9 registros aleatórios. E você também, na Cider, você também consegue criar um registro específico. Por exemplo, aqui está comentado, mas basicamente ele criou um registro já preenchendo o nome e e-mail do usuário específico. Às vezes você quer criar um usuário que você saiba como é que é o nome, o e-mail e a senha dele, você quer preencher isso para que você tenha um usuário que você conheça, que você criou, e você pode executar isso também dentro da Cider, certo? Eu não, acabei esquecendo de colocar, mas basicamente para você executar a migration, você coloca PHP artisan migrate. E se você quiser executar a Cider, ou seja, você quiser popular o banco de dados, você coloca como uma flag, né? _ Cider, e aí ele vai popular o teu banco de dados. Existem outras flags, como por exemplo a flag fresh, que é basicamente para você recriar todas as tabelas, reexecutar as migrations e assim por diante, certo? Além dessas estruturas que eu falei, que são estruturas básicas, padrão do Laravel, você também pode separar algumas coisas. Você pode deixar separados os requests, as políticas de segurança, os resources, etc. Eu vou trazer esses 3 como exemplo aqui para vocês. Os requests, as policies e os resources, certo? Os requests, basicamente, eles são maneiras de você validar o dado sem você precisar validar lá dentro do teu controller. Você chama o request e ele já faz a validação automaticamente. Basicamente, o request ele tem 2 funções. Essa primeira função, authorize, ela sempre vai retornar false por padrão. Então, você tem que mudar para true toda vez que você criar um novo request, para que você possa retornar, para que ela possa funcionar esse request. E a segunda função, basicamente, são as regras as funções rules, né? Que são as regras da tua validação. Por exemplo, o name, você consegue colocar aqui required, que precisa ser uma string. E-mail, você também requer e precisa ser um e-mail. E aqui na senha, a gente consegue ver vários parâmetros que você consegue utilizar. Por exemplo, é requerido, precisa ser uma string, tem que ter no mínimo 8 caracteres, no máximo 30 caracteres. E aqui, através do regex, eu digo que ele precisa ter uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número, certo? E aí você consegue definir o regex que você quiser aí para fazer a validação de senha ou de algum outro tipo de dado, certo? Além do request, você tem também a policy, que são políticas de segurança. Geralmente, você cria uma policy para cada model. Então, por exemplo, aqui eu estou no model, na policy de notes, certo? E eu crio uma função show, que é para exibir as notas. Basicamente, eu crio uma política que eu recebo o usuário, que é o usuário autenticado, e também uma variável notes, que eu vou receber a ID dessa nota. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou comparar se o ID do usuário, o autenticado, é o mesmo ID do user ID daquela nota. Então, eu vejo se aquela nota pertence àquele usuário. Se sim, se for ok, ele vai permitir, fazer o allow. Se não, ele vai dar um erro aqui, que eu não posso acessar aquele post, no caso, aquela nota. E aí, dentro da tua função lá no controller, você chama essa validação. Então, você chama does authorize. Aí você diz qual é o nome da função que você colocou aqui. E qual é o parâmetro que você vai enviar. O parâmetro user já vai estar aqui por padrão, porque o usuário vai estar autenticado. Então, ele já entende que ele vai pegar já o usuário autenticado. Agora, a nota não. A nota eu tenho que enviar ela como parâmetro para ele verificar se aquela nota é daquela pessoa. Se for, ele continua. Se não for, ele já vai dar um exception. Aí ele já chama um resource, né? O not resource not, que é basicamente, eu vou falar para vocês o que é o resource agora, como é que ele funciona, para que ele serve, certo? O resource basicamente é para que você filtre uma array qualquer. Então, basicamente, o node resource que eu trago aqui, eu digo o que é que eu vou exibir e com qual nome que eu vou exibir. Você configura o JSON que você vai retornar. Então, por exemplo, eu vou chamar o ID, basicamente é um inteiro, e eu retorno o ID. Tá? Então, todos funcionam no mesmo padrão. Mas isso aqui serve basicamente para você retornar no JSON apenas os campos do banco de dados que a pessoa precisa ter acesso. Por exemplo, eu não coloquei aqui o updated AT porque eu não vejo que o usuário precisa ter acesso a esse campo. Eu poderia também não ter colocado o created AT. Enfim, existem vários parâmetros. Por exemplo, se você quer retornar os dados do usuário no JSON, você não precisa retornar a senha. Se você não criar o resource, ele vai retornar a senha, lá o hash, isso não é necessário. Então, você pode não colocar aqui a senha e ele simplesmente não vai retornar. E aí você vai chamar a função, o seu resource, basicamente, e colocar como parâmetro a array que você quer trabalhar. E aqui, basicamente, eu dei o exemplo, certo? De como que você faz isso. Você chama a collection
pegar uma coleção, né, de todas as notas do usuário autenticado e vai deixar nesse padrão aqui. Nesse padrão, trazendo somente esses dados que eu pedi aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre o Eloquent ORM, que eu citei para vocês lá no início, né? O que é ORM? Object Relational Mapper. Basicamente, o que um ORM faz? Ele pega o teu banco de dados que é relacional, certo? Então, você tem um banco de dados relacional, MySQL, PostgreSQL, enfim, e ele faz um mapeamento desse banco de dados de uma maneira orientada a objetos. Então, você não manipula o teu banco de dados dando um select, dando um insert into, você manipula o teu banco de dados dando comandos, tratando ele mesmo como se ele fosse uma classe, um registro você trata como se fosse um objeto, enfim, dessa forma. E facilita o teu trabalho porque você consegue executar esses comandos direto no controller sem precisar criar uma função no model. Não que isso te impeça, tá? Existem casos que é necessário que você crie uma função no model porque às vezes o select é muito grande e você fazer isso com Eloquent às vezes não fica muito legal, fazer direto no controller. Então, quando você tem muitos inner joins, você tem muitos cruzamentos de tabelas, você une várias tabelas, aí é interessante você criar a função dentro do próprio model. Mas quando são funções simples, são execuções simples, você pode usar o ORM. E aí, basicamente, ele faz o que os comandos normais do SQL fazem, né? Ele permite o CRUD de maneira mais organizada e eficiente. Você consegue filtrar, ordenar, agrupar, usar da mesma forma que você faz com o SQL. Aqui eu trouxe um exemplo simples, tá? Tem várias coisas, mas basicamente o que a gente vai focar é isso daqui. Ó. Eu pego o model, lá no model eu defini qual é a tabela que eu estou trabalhando. Então eu chamo o model, coloco 2 pontos, porque eu vou trabalhar com o Eloquent. Chamo aqui a função where. Na função where eu tenho 2 parâmetros, qual o campo que eu quero verificar e qual o dado que eu quero verificar. Então é como se fosse where id igual a auth-user ID, que no caso é o ID do usuário autenticado. E aí eu faço um update nesse registro. Seleciono, já faço o select aqui e logo após eu já faço o update colocando os dados aqui. Chamo um array, o name vai se tornar o input name que eu recebi aqui, eu recebi como parâmetro aqui, o e-mail também o input e-mail e o password, input password. Então, basicamente, eu faço o where e o update numa linha só, de uma maneira muito mais prática. É claro que existem muitos comandos do Eloquent, aqui é apenas um exemplo, tá? Mas aí você pode olhar na própria documentação do Laravel que você vai ver tudo que você consegue fazer com o Eloquent, que é basicamente o que você também consegue fazer com o SQL, só que você vê aqui que é de uma maneira muito mais objetiva, né? Você chama o where, o update, coloca os dados e ele já faz a execução do teu CRUD, né? Agora falamos um pouco sobre rotas, certo? Dentro do Laravel você tem as rotas web, um arquivo de rotas web e um arquivo de rotas API. A diferença entre eles é muito simples. As rotas web são para quando você trabalha com a sua aplicação, com o seu front-end dentro do próprio Laravel, tudo junto, certo? Então você coloca tudo na rota web. Quando você vai usar o Laravel como API, você vai acessar os dados do Laravel através de uma outra aplicação via requisições REST, né? Requisições API, você coloca no arquivo API, certo? E também tem a diferença de autenticação. Geralmente, a autenticação do Laravel padrão é por você recriar a sessão com o usuário. E na API, você vai trabalhar com outro método de autenticação, como, por exemplo, o JWT, certo? Eu trouxe aqui, basicamente, para vocês o exemplo de rotas. O Laravel ele tem alguns parâmetros que você consegue utilizar. Por exemplo, você consegue criar um grupo de rotas. Eu criei aqui um grupo com o prefixo alt. Então, tudo que tiver dentro desse grupo vai ser /alt, o que eu colocar. E aí eu trouxe algumas rotas aqui. Por exemplo, a rota post, uma rota usando o método post, chamada login. Aí eu chamo aqui dentro dessa rota uma função do alt controller, né? Alt controller class, coloco o nome da função que está lá e eu nomeio essa rota. Por que essa nomenclatura? Porque quando eu vou lá na minha view, eu quero chamar, por exemplo, no formulário que vai fazer o login, eu quero chamar essa rota, basicamente eu coloco lá route alt login. Eu chamo essa rota pelo nome dela, que fica muito mais simples, muito mais curto, tá? E aí tem as outras aqui, a rota post para registro, uma rota get para o logout, e aí você pode criar as rotas que você precisar, pode usar o group, né? E existem outros parâmetros também, além do group. Você pode usar, por exemplo, uma rota, criar subdomínios com rota. Você pode, por exemplo, fazer como o GitHub faz. Pegar o teu username.github.com. Você consegue fazer isso também com o parâmetro subdomain do Laravel, tá? Mas aí você pode estudar, você pode se aprofundar nisso dentro da própria documentação. Quis apenas trazer para vocês um exemplo simples de como funciona a estruturação de uma rota.
Dentro do Laravel, você já tem uma autenticação padrão, tá? Uma autenticação usando sessão. Você pode, obviamente, expandir essa autenticação se você quiser redirecionar para lugares diferentes, em diferentes níveis de acesso, mas eu vou trazer aqui a estrutura básica dele, certo? A função de autenticação padrão do Laravel, você pode executar, isso aqui você pode pegar dentro da própria documentação, essa função, é basicamente pegar um request, né? Receber os dados no request, criar uma variável chamada credentials, então você pega esse request, já faz uma validação, verifica se o e-mail está preenchido, se é um e-mail de fato, e verifica se a senha está preenchida. Aí existe essa função AuthAttempt, que é basicamente para fazer já essa validação se o e-mail existe, e ele já faz aqui a conversão da senha. A conversão não, você usa o hash, né, usa o bcrypt, já converte para bcrypt e já faz a comparação lá no banco de dados se aquela senha é exatamente a senha que está no banco de dados, certo? E ele já faz com essa função essa validação. E aí dentro da função, dentro da condicional, aliás, você chama um request session regenerate, que ele vai gerar a sessão de novo, já com os dados do usuário que se autenticou, e no caso vai retornar para uma rota, que no caso é a rota notes, que é a view notes que eu criei. Caso isso seja falso, ele vai voltar para a tela anterior e vai retornar com erros. Então ele coloca return back with erros e diz qual erro que eu vou retornar lá para a minha tela, que eu possa exibir para o meu usuário esse erro aqui, como, por exemplo, o e-mail e senha inseridos estão incorretos, certo? Além disso, o Laravel também já tem um middleware próprio, certo? Então você consegue fazer, dentro da própria rota, verificar se o usuário está logado para ele acessar aquela rota, certo? E ele é basicamente essa estrutura. Você chama middleware out, você chama o middleware de autenticação. Aqui nesse exemplo, você vê que eu tenho um grupo de rotas, como eu mostrei para vocês, chamado usuário, e eu tenho uma rota get que chama uma view, aliás, que chama uma função do controller, e eu coloco no final o middleware out. Para quê? Para que apenas pessoas autenticadas consigam acessar essa rota aqui, certo? Então você usa o middleware para verificar se a pessoa está autenticada, se o usuário está autenticado, e fazer esse middleware aqui, verificar, e só permitir que aquela rota seja acessada se o usuário estiver autenticado. Para rodar a aplicação, você está desenvolvendo, você quer testar a sua aplicação, você pode dar o PHP Artisan Serve, que é basicamente para rodar na porta geralmente 8000 que ele roda, você coloca localhost 2.8000, e aí você vai poder testar e ver as atualizações acontecendo no tempo real, certo? E aí a gente já entra aqui dentro das bibliotecas que são bem interessantes dentro do Laravel. Na documentação dele você já vem ali com dezenas de bibliotecas, mas eu trouxe aqui as 4 principais. A Breeze, basicamente, ele já te monta a estrutura de autenticação e já cria telas de autenticação, tanto de cadastro como de registro. Então, se você quiser ver como é que fica já pronto, você consegue instalar via Composer o Breeze e aí você já consegue visualizar a estrutura de autenticação já pronta e você consegue utilizá-la. Tem também o Cacher, que ele já é uma biblioteca para integração com o Stripe, que é um checkout de pagamento, né, um gateway de pagamento. Então, você consegue usar a biblioteca Cacher para fazer essa integração de uma maneira mais simples. Tem a Socialite, que é para você fazer o login social. Então, ele já tem uma biblioteca para autenticação com, por exemplo, Google, Microsoft, de uma maneira mais prática. Você tem na documentação como é que isso se estrutura. E o Sail, que eu falei lá no começo, com aquele exemplo lá de criação de projeto, que ele gerencia containers Docker usando lá, né, que estão rodando o Laravel via terminal. Então, fica mais prático você gerenciar os seus containers, criar containers, enfim, de maneira muito mais prática. E aqui, para finalizar, eu quero trazer para vocês 2 fontes de conhecimento para você se aprofundar no conhecimento, certo? A primeira delas, não poderia deixar de ser a documentação oficial do Laravel, né? laravel.com/docs. Essa documentação oficial, eu particularmente gosto muito do PHP, mas eu não gosto da documentação do PHP, não sei vocês. Mas a documentação do Laravel, ela é muito completa, muito organizada, assim, eu gosto bastante da documentação. Você consegue entender muito claramente as coisas, tem exemplos muito práticos. Enfim, é muito boa de você estudar pela documentação. E também quero recomendar o canal do YouTube, que foi onde eu comecei a aprender Laravel, o canal do Thiago Matos, é o Thiago Matos Web, que lá ele tem um curso completo de Laravel 9, né? A gente está no Laravel 10, mas não existe tantas diferenças assim, de um para o outro. Você consegue aprender bastante com esse curso introdutório que está no canal do YouTube dele. E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui. Pronto. Aí aqui eu vou trazer para vocês, se vocês quiserem acessar o repositório desse projeto que eu falei de exemplo, vocês podem acessar, certo? Para vocês poderem verificar.
Oi? Isso, claro, tô abrindo para perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma... Espera aí que eu chegar aí. Um minutinho. Eu tinha anotado algumas perguntas, aí o que eu tava vendo é que o Laravel já vem com uma conexão pronta com SQL, né? E se eu quisesse conectar com, por exemplo, com MongoDB ou Firebase, como que eu faria? Pronto. No arquivo que eu falei de configuração, um dos arquivos lá é o database.php. E lá você consegue definir quais os parâmetros que você usa para a conexão. Então, deixa eu ver se eu volto aqui rapidão. Quando você traz aqui o... Pronto. Aqui. Lá você vai ter, geralmente, uma variável. Por exemplo, tem a variável MySQL e aí você define quais os parâmetros que você precisa. Que, no caso, é dbhost, port, database, username, etc. E lá você consegue criar, por exemplo, o MongoDB e consegue definir quais os parâmetros e você lá configura como é que funciona essa conexão, como é que você vai fazer essa conexão com o MongoDB, né, usando lá a função específica, né? Eu acho que geralmente aqui dentro do Laravel ele já vem em conexão com Postgre, já vem algumas estruturas. Eu não sei se tem com o MongoDB porque eu não verifiquei isso. Mas você pode olhar dentro do config/database.php para ver se existe, senão você consegue criar essa opção lá dentro. Uhum. Aí também outra pergunta que eu tinha era que... É porque no início, porque eu nunca tinha utilizado o Laravel, só fui mais pro PHP assim puro. Né? Eu achava que o Laravel ele era como se fosse mais ou menos um software também por fora, mas ele também tem uma extensão com VS Code, né? Que eu vi aí que você estava mostrando com VS Code. Uhum, sim, você instala ele com o Composer, você tem a extensão também para te ajudar a fazer a verificação de código do Laravel, né? Mas basta você instalar mesmo com o Composer, ele instala todas as dependências e baixa todo o skeleton padrão do teu projeto e você consegue já rodar ele. Uhum. O Laravel, ele já cria essas pastas como se fosse, digamos assim, tipo um Angular, um React, que ele já vem com as pastas prontas. Exatamente, né? Ele cria esses diretórios aqui. Que eu falei, passei até um pouco rápido, mas ele já cria todo esse skeleton aqui, entendeu? Ele já cria todas essas pastas. E aí, quando você faz lá o comando php artisan make, ele já cria o teu arquivo dentro do diretório necessário. Se o diretório não existe, ele também cria o diretório. E aí ele já traz toda a estrutura básica daquele arquivo, né? Por exemplo, o model ele já traz a função padrão do model. Se for uma migration, ele já traz as duas funções, up e down. Então ele já traz a estrutura padrão para que fica mais ágil, né? Você só monta dentro do que você precisa. Obrigado. De nada. Mais alguém com perguntas, pessoal? Espera aí que eu vou lá no Redohan. Chegando. E aí, cara, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tô um tempo sem trabalhar com PHP e eu tava vendo aí todos esses primeiros passos. O que vocês estão usando para testar? Se usa ainda PHP Unity ou ouvi falar no tal de Pest? Pronto. Também, O né? Laravel, eu não me aprofundei ainda bem em testes, né? Por isso também não trouxe muito aprofundado. Mas o Laravel também tem um Laravel Unit Test. Você pode usar o PHP Unity dentro do Laravel, mas também tem um Laravel Unit Test que você consegue rodar também. Tem algumas leves diferenças entre um e outro. E o Pest também tá fortão. O Nuno Maduro tá fazendo campanha por ele por aí. Oi? É aquele maluco lá de Portugal. Se bateu na mão? Ah, só encontrou. Entendi. Tá certo. Mais alguém pergunta? Deixa eu chegar aí. O que se bateu com ele, falei, tadinho. Foi eu pro Renohan. Oi. Bom dia, meu nome é Sérgio Felipe. Cara, legal ver a tua empolgação, né? A tua forma de apresentar foi muito bacana para mim. Até me interessou a perguntar algo que parece simples, mas que para muita gente é uma barreira, né? Como é que foi para você, no começo, aprender Laravel para que você pudesse ver, de fato, uma margem, né? Um oceano azul, por assim dizer, para não se frustrar e não tentar mudar, né? De vertente ou algo parecido, mais fácil? Eu tentei me guiar inicialmente pela documentação e eu confesso que eu fiquei muito confuso com a documentação, porque acho que quando você não tem um norte básico, fica confuso
para você iniciar pela documentação. Então, eu comecei assistindo os vídeos lá do Thiago Matos, que eu recomendei aqui, porque ele já te explica basicamente como é que funciona a estrutura, mais ou menos como eu fiz aqui, só que mais profundo, porque são aulas, né? Então é mais longo. Mas aí eu comecei com ele e após assistir o curso completo lá do Laravel Intro, que é o curso que ele tem no YouTube, eu comecei a ir na documentação e começou a ficar um pouco mais claras as coisas para mim. Né? Aí eu comecei a conseguir entender a documentação e a conseguir identificar o que eu queria, conseguir tirar minhas dúvidas pela documentação, né? E até algo realmente que você falou sobre você não mudar sua vertente e tal, é muito importante que você entenda que nem sempre é ideal que você use Laravel, né? Por exemplo, eu falei que ele é uma framework MVC. Se o seu projeto tem um padrão de desenvolvimento diferente de MVC, você não vai usar Laravel. Mesmo que ele seja muito prático, mas não vai resolver o teu problema, né? Porque não é MVC, seu teu padrão de desenvolvimento. Outra coisa que às vezes a pessoa também acaba se empolgando demais e errando, e eu quase cometo esse erro, é você começar a aprender Laravel sem saber a estrutura básica de PHP, orientação a objetos, o próprio MVC, como é que funciona ele. Porque se você for entrar de cabeça, você pode até conseguir fazer o código assistindo o tutorial, mas você não vai entender o que você está fazendo. Né? Então é sempre bom você entender essa base primeiro e depois você partir para um framework. Perguntas? Opa. Oi, Gabriel. Gabriel, assim, como tu é amante de livros, tu indicaria qual livro para quem quisesse começar num PHP, a início? Eu não comecei lendo livro, então não vou conseguir te indicar nenhum livro assim para iniciar, realmente, para ser sincero contigo, entendeu? Mas assim, para treinamento, para curso, se você quiser assistir curso, que foi como eu comecei, né? Eu comecei com o curso do Thiago Guanabara, né? E ele, inclusive, está fazendo um curso novo. O curso de PHP dele, o primeiro, é bem antigo. Mas ele está fazendo um curso novo agora. Acho que ainda está gravando as aulas, está lançando. Mas é bem interessante porque ele tem uma didática muito boa. Não sei se vai conseguir se adaptar contigo, mas eu consegui aprender bastante com as aulas dele, né? Sobre livro, assim, eu não tenho nenhuma indicação específica para te dar. Perguntas? Sobre livro, assim, eu recomendo o PHP Moderno, que eu acho que é legal. É o mesmo cara que fez o PHP do jeito certo. E acho que só também, tá? Mais alguém? Não? Então é isso, pessoal. Palmas aí pro nosso grande apresentador. Nem parece que foi a primeira, cara. Você mandou bem demais. Parabéns, viu? Obrigado. Bora, Júnior. Esse aqui é o próximo.